As histórias em quadrinhos são narrativas gráficas compostas por textos e imagens, apresentam diversidade de publicações e tom humorístico, contribuindo para uma visão crítica da sociedade e interpretação de contextos atemporais. Os quadrinhos como conhecemos hoje nasceram com o uso e expansão da imprensa, pois foi pelos jornais que as primeiras tirinhas foram publicadas e consumidas pelos leitores. Esse fato garantiu ao gênero uma inserção no consumo cultural, mas por outro lado limitava suas publicações, pois os autores dependiam do jornal. As primeiras manifestações de histórias em quadrinho, conforme as que conhecemos hoje, datam no fim do século XIX, quando o autor e ilustrador Richard Outcault criou a HQ conhecida como The Yellow Kid, uma narrativa baseada nas peripécias de um garoto que vivia nos guetos de Nova York, sempre vestido com um pijama amarelo. A personagem comunicava-se por gírias, numa linguagem bastante coloquial, e trazia reflexões sobre a sociedade de consumo e questões raciais e urbanas. A origem das histórias em quadrinhos no Brasil ocorreu com Angelo Agostini, no século XIX. O autor italiano, radicado no Brasil, lançou uma das primeiras revistas de nosso país, a Revista Ilustrada. Agostini também foi um dos pioneiros das HQs, com As Aventuras de Nhoquim, publicada na Revista Fluminense, que narrava as experiências de um caipira da cidade grande e sua relação com a corte portuguesa no Rio de Janeiro. E trazia uma novidade, histórias com personagem fixo. No Brasil, a primeira revista em quadrinhos chamou-se O Tico Tico e foi publicada em 1905 pelo periódico O Malho. Idealizada pelo artista Renato de Castro, foi influenciada por uma HQ francesa e teve como personagem mais popular o garoto Chiquinho. Foi apenas em 1960 que o público brasileiro teve um gibi inteiramente colorido, com a publicação de A Turma do Pererê, do cartunista Ziraldo, também criador do Menino Maluquinho. O gibi foi apresentado pela editora O Cruzeiro e trazia personagens inspirados na cultura nacional. Foi também na década de 60 que surgiu a história em quadrinhos mais conhecida do Brasil, A Turma da Mônica, criada pelo paulistano Maurício de Souza. Outra personagem muito importante para as histórias em quadrinhos é a Mafalda, que foi uma tira escrita e desenhada pelo cartunista argentino Quino, que apresentava uma menina preocupada com a humanidade e a paz mundial, que se rebela com o estado atual do mundo. Turma da Mônica em... Maurício de Souza, um homem que procurou por emprego de desenhista em São Paulo e acabou sendo repórter do jornal Folha da Manhã, encantando os leitores com suas ilustrações. Maurício ingressou na área dos quadrinhos em 1959, com os personagens Bidu e Franjinha, ambos os personagens tendo sido baseados em sua infância. Com o passar dos anos, suas histórias ficaram bastante conhecidas pelo público infantil, e novos personagens foram aparecendo, como o Cebolinha, que passou a ser o personagem principal, o Franjinha, o Horácio e muitos outros. No entanto, o público sentiu falta das mulheres nos quadrinhos de Maurício, e começaram a questioná-lo sobre isso. Foi então que ele criou a Mônica, personagem inspirada em sua filha. O carisma de Mônica transformou-a na protagonista das tirinhas, fazendo com que Cebolinha perdesse seu lugar como personagem principal. Com o tempo, o autor ganhou uma revista para suas criações, o que resultou na famosa Turma da Mônica, que chegou a competir com diversos quadrinhos estrangeiros, como o Pato Donald e a Luluzinha. Maurício até fez um contrato com o jogador Pelé e lançou o Pelézinho, um personagem baseado no jogador de futebol, o que foi um fenômeno entre as crianças e entrou para a história dos quadrinhos nacionais. Ao longo do tempo, outros personagens também ganharam suas próprias revistas e a marca Turma da Mônica foi usada para vender diversos produtos. O item de maior sucesso é o extrato de tomate da Cirque Elefante, com o Jotolhão representando. Outras mídias se fortaleceram com os anos, o que levou à criação de brinquedos, discos e jogos eletrônicos da Turma. Toda essa repercussão tornou a Turma da Mônica uma potência de entretenimento genuinamente brasileira. Na década de 1930, surgiu na América do Norte um mercado inédito que viria a revolucionar a indústria das histórias em quadrinhos, os super-heróis. Tendo início como o icônico Superman, o surgimento desses personagens aumentou ainda mais após a Segunda Guerra Mundial, com heróis como Batman, Capitão América e Mulher Maravilha, representando o nacionalismo americano. As editoras foram se consolidando com destaque para Marvel e DC Comics, e hoje heróis como Flash, Homem-Aranha, X-Men e Quarteto Fantástico são apresentados a nós desde a infância, tendo uma relevância cultural gigantesca por todo o mundo. Sua influência pode ser vista em diversos setores do entretenimento e da vida cotidiana, mas essa importância não se dá apenas culturalmente, de camisetas a filmes blockbusters. Os heróis movimentam a economia mundial, gerando filmes com bilheterias de bilhões e arrecadando, segundo dados de 2019, mais de 520 milhões de dólares nas vendas de gibis. Com todo esse destaque na sociedade, é muito importante que todos possam se sentir representados pelos amados super-heróis, e essa visibilidade está cada vez mais presente nos quadrinhos. Um exemplo é o Pantera Negra, um dos carros-chefes da Marvel e um dos primeiros heróis negros dos quadrinhos, acompanhado por Tempestade e Capitão América, por exemplo. Além deles,
Várias outras etnias e povos têm representantes nos gibis: asiáticos, romani, judeus, latinos e muçulmanos. Por outro lado, isso não é o único tipo de representatividade presente no HQs. Personagens como Batgirl, Demolidor e Gavião Arqueiro apresentam deficiências e mostram que não é preciso estar dentro da normatividade imposta pela sociedade para se tornar um herói. A comunidade LGBTQIA+, também vem sendo cada vez mais abraçada nesse meio, com extensa representatividade homossexual, bissexual e de vários outros grupos. Há 10 anos, a ideia de que os principais lançamentos do cinema seriam filmes de super-heróis, como Capitã Marvel, Vingadores Ultimato, Shazam, O Homem-Aranha Longe de Casa, soaria maluca. Mas, desde 2012, com a estreia de Os Vingadores e o fim da trilogia Batman, de Christopher Nolan, o gênero entrou oficialmente na agenda de Hollywood, de onde dificilmente sairá. Gabriela Franco, especialista em cultura pop e fundadora do portal Mina Nerds, diz que os heróis cativaram espectadores para além do público nerd, tornando-se o tipo de entretenimento que pode ser consumido por todos. Para ela, esse carisma todo surge de uma junção de fatores: efeitos especiais de tirar o fôlego, investimento e planejamento de marketing, bem como cenas que seguram os espectadores na cadeira do cinema até o último minuto, deixando aquele gostinho de quero mais. Em 2018, os filmes mais lucrativos do ano nos cinemas eram de super-heróis, dos quais 5 eram adaptações de personagens dos quadrinhos. Com isso, o histórico das bilheterias pela primeira vez conseguiu mais de 5,98 bilhões de dólares. O sucesso nas telas também ajuda o próprio mercado das HQs, criando uma série de novos leitores também dispostos a consumir produtos licenciados, videogames e séries. Mas esse gênero está longe de ser uma novidade, tendo seu início com Superman, de Richard Donner, mas explodindo apenas a partir do início dos anos 2000 com a estreia do filme X-Men, baseado nos heróis da Marvel Comics, uma das diversas criações do famoso Stan Lee, criador de alguns dos maiores heróis da história. Somente a partir do lançamento de X-Men e Homem-Aranha, que finalmente os estúdios pareceram encontrar a fórmula ideal para adaptações bem-sucedidas. Foi em meio a essa efervescência de novo gênero que surgiu a trilogia do Batman, assinada por Christopher Nolan, e vista por muitos como a versão cinematográfica definitiva do personagem. Em 2012, o primeiro longa dos Vingadores inaugurou o chamado Universo Compartilhado da Marvel, reunindo suas estrelas de maior grandeza na tela: Homem de Ferro, Capitão América, Hulk, Thor e entre outros. Isso sem falar nas adaptações de obras mais maduras, como é o caso de Watchmen, Sin City, V de Vingança e Deadpool, e no grande destaque gerado pelas 3 franquias do herói da vizinhança, tendo todas feito um sucesso estrondoso estabelecido o Homem-Aranha como um dos maiores heróis dos quadrinhos. Como exemplos de filmes que conquistaram o público e tornaram-se algumas das obras de maior bilheteria na história do cinema, temos Vingadores Ultimato e Guerra Infinita, que chegaram à casa dos 2 bilhões de dólares, Pantera Negra, Homem-Aranha Longe de Casa, Aquaman, Coringa, Capitã Marvel e os 2 últimos filmes da trilogia do Cavaleiro das Trevas, que também arrecadaram na casa dos bilhões. Algo muito discutido a respeito das adaptações é a representatividade e respeito pelas características dos personagens dos quadrinhos. Um exemplo recente é a série Loki, na qual o protagonista foi confirmado como bissexual e gênero fluido, assim como nos quadrinhos. Além disso, o destaque dado às minorias é muito importante. Pantera Negra tornou-se recentemente o primeiro filme da Marvel Studios com um protagonista negro, assim como Sam Wilson, que tornou-se recentemente o mais novo Capitão América e protagonizará o primeiro filme solo no futuro. Falando de representatividade asiática, ainda em 2021, Shang-Chi irá se tornar o primeiro protagonista asiático dos estúdios Marvel. Entre outros grandes passos na diversidade, temos Estelar, interpretada por Anna Diop, na série Titãs, e Miles Morales, o Homem-Aranha, que ganhou sua animação em 2018. Algo igualmente importante é o destaque dado às mulheres. A Viúva Negra, a primeira heroína apresentada nos filmes do universo da Marvel, recentemente juntou-se a Mulher Maravilha e Capitã Marvel como personagens femininas com filmes próprios, protagonizados por elas. Exemplo para jovens meninas, as heroínas demonstram o poder feminino, derrubam a ideia do sexo frágil e ganham cada vez mais espaço para as mulheres nessa indústria. San Diego Comic Con Internacional é uma convenção multigênero de entretenimento realizado anualmente em San Diego, na Califórnia, Estados Unidos. Foi fundada em 1970
como a convenção do Golden State Comic Book Convention, por um grupo de locais, sendo inicialmente voltada para as histórias em quadrinhos e depois passando a incluir diversos aspectos da cultura pop. O evento se espalhou pelo mundo e deu origem a outros, como a Comic Con Experience, conhecida apenas como CCXP, um evento brasileiro de cultura pop nos moldes da original americana, considerado o maior evento nerd já organizado no país e a maior Comic Con do mundo em público em 2019. Agora espalhadas pelo globo, as Comic Cons reúnem milhares de fãs de quadrinhos a cada ano, popularizando cada vez mais esse estilo de leitura.